Nós iniciamos a edição desta terça-feira repercutindo toda a expectativa em torno da votação para a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, gente, porque o clima já esquentou nessa disputa que vai ocupar a vaga de conselheiro. Os deputados Gustavo Carvalho e Jorge Soares estão montando estratégias dentro e fora do processo. Uma delas diz respeito, inclusive, à possibilidade de empate. O regimento da Assembleia Legislativa prevê que, em caso de empate, vence o candidato mais velho. Nesse caso, o critério é favorável ao deputado Gustavo Carvalho. Júlio Pinheiro, num jogo disputado como esse, que não é tão público, né? É um jogo de bastidores, vale tudo. E pensar na possibilidade de empate é uma estratégia que está sendo traçada, inclusive, fora do campo. Pois é, vale tudo aí. Para quem acompanha futebol sabe o que é que eu pensei, mas que eu não vou dizer. Mas nessa discussão lá na Assembleia Legislativa sobre a vaga do conselheiro, a gente tem que lembrar sempre e ressaltar. Por mais que os votos sejam declarados, que os deputados queiram declarar voto e boa parte não quer, eles têm uma votação secreta. Então, o que é declarado não necessariamente é o que vai para a urna. Ele não vai ter aquele compromisso público de votar abertamente para todo mundo ver. Então, ele pode mentir e ficar escondido. Essa articulação que está ocorrendo, tanto por Jorge Soares quanto por Gustavo Carvalho, como a gente já falou diversas vezes, tem outras contribuições, tanto de Vivaldo Costa, que é o suplente de Jorge Soares, quanto de Getúlio Rego, que é o suplente de Gustavo Carvalho. Mas também tem outros interessados, o próprio governo do Estado, os demais deputados que têm o interesse na divisão dessas bases dos parlamentares que vão deixar de ser parlamentares e vão se aposentar da vida pública definitivamente. Então, são vários os interesses que estão por trás dessa indicação. Não é somente a amizade, a parceria que se teve no Legislativo. É o que eles vão ter de benefício, o que os próprios deputados podem ter de benefício com essa indicação ao TCE. E faz parte do jogo. Júlio, você falou tudo agora. Cada um tem o seu interesse nesse processo. O que menos importa é a cadeira de conselheiro, né? As pessoas, os 24 deputados irão votar, dando o voto naquele parlamentar, ou em Jorge ou em Gustavo, de acordo com seus próprios interesses. E aí vão desde as bases que serão distribuídas até mesmo espaços em outras áreas estratégicas para eles se manterem com força, inclusive dentro do Poder Legislativo. A gente está apurando a situação atual, porque ontem eu fiz uma pergunta a uma fonte muito bacana aqui do nosso Jornal da Manhã. Perguntei para ele como é que as coisas estão lá pela Assembleia. Estão mais para o Mecão ou estão mais para o Vale do Açu? E aí a minha fonte me respondeu o seguinte: Virgínia, empate técnico. Então vamos lá, a gente trabalha com a possibilidade desse empate. Por quê, minha gente? Porque está muito acirrada a disputa. E o regimento da casa, ele prevê a situação de empate em dois momentos, se ocorrer um empate pela disputa da vaga do Tribunal de Contas. O artigo 260, que diz que, ocorrendo o empate em votação secreta, observa-se aí, vai se eleger o mais idoso, e o artigo 301 também trata do mesmo assunto e diz em um dos seus artigos que, havendo empate, elege-se o candidato também mais idoso. Então, nós temos aí essa situação que, como Ulisses disse, beneficiaria diretamente o deputado Gustavo Carvalho. E falava-se sobre a possibilidade de voto de Minerva. Não tem essa possibilidade não porque tem. O voto é secreto, pessoal. Pois então... e até é aí que eu vou entrar, porque há nos bastidores uma informação de que o presidente Ezequiel estaria propenso a não votar nesse processo. Primeiro, para manter toda a questão diplomática da casa, para não criar arestas dentro da casa, já que ele preside o Poder Legislativo. Se o deputado Ezequiel não votar, se essa informação se confirmar, aí a possibilidade, se todos votarem, a possibilidade de empate não existe, né, Júlio Pinheiro? Porque 23 não divide por 2, né? Pois é. Na minha matemática, né? Mas essa é uma informação que circula nos bastidores, que nesse momento Ezequiel estaria propenso a não dar o voto, que a escolha ficasse a critérios dos demais deputados. E, mais claro, que se as coisas apertarem, para o placar não ficar na possibilidade de
de se eliminar a chance do empate, aí um outro deputado estrategicamente pode deixar de votar. Tudo pode acontecer nesse pleito. Vai acontecer mesmo no dia 26. Está confirmado, semana que vem a Assembleia Legislativa escolhe quem será o conselheiro. E vocês aguardem. Nessa reta final, chegando perto dos 45, nesse game, vai valer tudo, viu, Ulisses? Pois é, eu estava conversando com uma fonte. Vale tudo, né? Estava conversando com uma fonte também, aí essa fonte me falando, Alice, já tem até torcida. Já tem até torcida de alguns servidores lá, para quem é. Aí eu disse, nossa, para você ver como é que tá as articulações. E agora deixa eu falar, só sabe quantos cargos um conselheiro tem no Tribunal de Contas? Assim, os interesses passam também por isso. Você vai para essas contabilidades. Existem 10 cargos para cada conselheiro, só que 5 cargos são de indicação de servidores da casa. E os outros 5, a outra metade, é de livre escolha do conselheiro que vai sentar na cadeira. Quer dizer, é um universo, se a gente comparar com o da Assembleia Legislativa, muito menor, não é, Júlio Pinheiro? E vamos lembrar também de outra coisa, além desse universo ser menor, o conselheiro ele não tem mais o poder de decisão que tem um deputado, não tem mais indicação de emendas, diminui muito. Você ser deputado é muito mais importante, entre aspas, do que você ser, que são funções diferentes, claro, mas você ser deputado, você tem um poder muito maior junto à sociedade, mas claro que a função de conselheiro é também vitalícia. E nesse bastidor da torcida que deve estar tendo entre os servidores, a gente sabe muito que existe por causa da relação que os deputados que vão entrar ou os que estão aqui para sair, tem com os servidores. Tem um deputado que é mais simpático do que o outro com os servidores, tem um que trata melhor, outro que está fora pode ser muito bem visto ou mal visto. Então, tudo isso também pesa nessa torcida dos servidores. Pois é, e a área jurídica aqui do Jornal da Manhã já entrou em campo aqui para nos ajudar. E lembra também a gente, outra fonte, outro ouvinte, que diz o seguinte, Virgínia, pode ser empate se algum deputado votar em branco ou anular, né? Tem esse detalhe também. Muito obrigada aí pela nossa assessoria jurídica. Pela lembrança. Pela lembrança. O deputado votar em branco é até... Eu acho que não tem muito sentido, não, mas sentido, pode acontecer. Verdade, mas não pode aconteceu acontecer. Não aconteceu na outra eleição. Você considera que ser deputado é mais desgastante do que que ser conselheiro? Muito mais, muito mais. Todo mundo aqui vai saber quem são os 24 deputados, mas vai ter uma dificuldade muito grande de saber quem é a Corte de Contas aqui do Estado, a população. O pessoal vai para o Tribunal de Contas para ter uma tranquilidade, um salário pouposo, né? Um salário bacana, mas quem né? vai para o Tribunal de Contas não sai, não vai mais para as disputas eleitorais, mas não sai da política, sai né? Sai não. Continua tendo uma atuação junto às suas bases, a gente viu isso com o Pote Júnior. Agora, com o passar dos anos, com muito tempo na casa, aí sim você vai se afastando aos poucos. Mas a tendência, Júlio Pinheiro, é que essa escolha, quando sai dentro da Assembleia 2 nomes aí para disputar a vaga do TCE, porque esses pré-candidatos, eles já estão com dificuldades, principalmente o deputado Gustavo Carvalho aí, de renovar mandatos, né? Sim. As eleições começam a ficar mais complicadas, manter essas bases na oposição, o que não é a situação de Jorge Soares. Claro. Né? Mas a de Gustavo se complicou nesse momento por causa disso. Ele é um deputado de oposição, segurar as bases políticas sendo de oposição sempre é muito mais complicado, mais difícil, mais oneroso. Apesar do salário do conselheiro ser alto, ser um grande salário também, eles não têm a pompa de um deputado. Não tem. Você ser a pompa de um deputado. Gostei desse Bora lá, para pompa. Bom, definições que estão ainda correndo muito em bastidores. Voto do deputado Adjuto Dias, é um voto aí que está sendo bem comentado, porque interfere diretamente na base dele em Caicó, né, no Seridó, já que o suplente é Vivaldo Costa. Então, o voto de Adjuto está nessa situação. E bom lembrar que mesmo George sendo do governo e Gustavo da oposição, essa regrinha nem sempre vale para a disputa do TCE. Muito bem, vamos acompanhar a votação marcada para o dia 26 deste mês. Até lá ainda vai rolar muita coisa. 8 horas e 19 minutos. Repita. 8 e 19, a gente segue falando sobre política, porque o Tribunal